Fala galera, Gildo Moraes aqui, professor de História do Colégio Curso Aplicação. E hoje nós vamos falar dos tais camisas negras e suas atuações violentas, né galera? Bom, os camisas negras começam a perseguir adversários políticos. Então, por exemplo, tem uma greve sindical ali. Os camisas negras iam lá e enfrentavam essa greve no meio da rua. Certo? Tem um piquete. Eles iam lá na base da violência e desfaziam o piquete. Até, galera, que a coisa começa a subir de tal forma que os camisas negras organizam o que a gente chama de expedições punitivas. O que eram as expedições punitivas, galera? Esse jornal está criticando o partido fascista, os caras iam lá de madrugada e estraçalhavam o jornal inteiro, quebravam tudo dentro do jornal. Pô, esse intelectual, esse político aí, tá fazendo fortes críticas ao Estado fascista, os caras, num primeiro momento, os caras não tocavam no maluco, mas ficava aparecendo na casa do cara de madrugada, ficava aparecendo na porta da escola do filho dele e tal. Assim, mandava ameaças de morte, cartas, pô, atacava fogo no carro. Né? Essas expedições punitivas, a ideia era essa. Se alguém está falando mal do partido fascista, se alguém está se manifestando contra o partido fascista, então a gente tem que ir lá e punir o partido fascista. Justamente porque o discurso era limpar a esquerda, era varrer a esquerda, né? De uma vez por todas, era obliterar a esquerda em termos de morte total. Beleza? Bom, aqui nós temos, cadê? A escalada do poder. Vou passar para cá, ó. Falei do grupo paramilitar, né? Camisas negras. Aqui nós temos, galera, a chamada Marcha sobre Roma. Galera, o que é a Marcha sobre Roma? Vamos lá. E o que é essa Marcha sobre Roma, galera? Tá aqui eu botei até aqui a foto para vocês, ó. Essa é uma foto do evento. Pessoal, o objetivo da Marcha sobre Roma era demonstrar poder. Era que as pessoas se chocassem com o tamanho do poder do partido fascista. O que fizeram? 100 mil camisas negras invadiram a cidade de Roma no meio da madrugada, marchando e com tochas acesas. Agora você imagina o que é num período de instabilidade política, né? Você imagina um partido político hoje, um partido político qualquer que ele seja, que até ontem era desconhecido, nem existia, né? Se eu não me engano, o Partido Fascista é fundado em 1919, eu não tenho certeza, mas é algo assim, se não é 19 é 20. Né? E 25, 26, né? Tipo 5, 6 anos depois, você vê 100 mil camisas negras, que não são 100 mil políticos, 100 mil camisas negras invadindo Brasília de noite, com tochas na mão e marchando, batendo o pé. Imagina, galera, a semiótica, né? a imagética da coisa, a função imagina que a imagem tem. Aquelas tochas, aquela luz do fogo entrando na madrugada, o barulho das botas batendo no chão, era quase como uma invasão, né? Era quase como invasão. E aí, galera, a monarquia, ao mesmo tempo, o Partido Fascista, ele consegue o maior número de cadeiras no parlamento, né? Ao conseguir o maior número de cadeiras no parlamento, ele deixou o rei refém. Então, na verdade, na prática, já era um regime de exceção. Certo? Porque, tanto no parlamento quanto no público, vamos dizer assim, tanto na questão pública, o Partido Fascista comandava. Era um jogo de cartas marcadas. Em 1926, aqui, ó, há uma radicalização do governo. O que é radicalizar o governo? Galera, isso aqui é a primeira coisa. Ó. Fechar jornal. Sem imprensa livre, não há democracia. Certo? Sem imprensa livre, não há democracia. Toda e qualquer figura política tem a obrigação de responder à população. Toda e qualquer, uma figura privada é diferente. Certo? Vou dar um exemplo bobo aqui. Eu, Gildo. Certo? Um repórter vem me interpelar sobre a minha vida privada, qualquer que ela seja. Eu não sou obrigado a responder. Minha vida privada é problema meu. Se eu cometi ou não algum ato se houve algum cometimento de crime, que eu respondo à justiça. Mas se eu sou o Gildo, governador do Estado, então, de certa maneira, o público e o privado não fica de bom tom eu não responder esse questionamento. Porque eu sou uma figura pública. Eu tenho um cargo público. Eu tenho uma responsabilidade para com a população. Principalmente se eu for governador de um grande Estado. Eu tenho uma responsabilidade com a população, então é minha obrigação responder. É minha obrigação deixar tudo às claras.
o máximo que eu puder. Essa coisa de querer desmerecer veículos de comunicação, quaisquer que eles sejam. Tá? Eu sempre falo isso em sala de aula, e é importante deixar isso claro para vocês. Todo veículo de comunicação é tendencioso. Eu vou repetir. Todo veículo de comunicação é tendencioso. É impossível, mesmo que o veículo de comunicação seja estatal. Tá? O que eu quero dizer com isso? Um veículo de comunicação privado, ele vai sempre se preocupar com o interesse do capital. Então eu não posso também ficar fazendo grandes críticas, eu não posso também fazer a coisa muito aprofundadamente, porque eu posso acabar perdendo, por exemplo, patrocinador. É um exemplo bobo que eu estou dando. Como é que eu vou, como é que eu vou fazer uma reportagem sobre escândalos da Petrobras se a Petrobras é a minha principal patrocinadora? Ah, professor, mas se for estatal não tem isso. Mas se eu for estatal, a tendência, porque quando é geral é uma questão de censura, mas a tendência é que eu fale bem do governo. Por quê? Cara, se ela é estatal, ela é submetida ao Estado. Certo? Se eu começar a ver que o diretor de jornalismo só está me dando pau, eu vou lá e substituo ele, eu tenho esse poder. Então, todo veículo de comunicação é tendencioso. Pô, professor, o que o senhor está falando é contraditório. Como é que o senhor pode dizer que todo veículo de comunicação é tendencioso e o senhor defende a imprensa livre? Pessoal, vocês são a geração mais conectada da história da humanidade. Os filhos de vocês serão ainda mais conectados, os netos de vocês mais conectados e assim sucessivamente. Vocês terem uma ideia, em um dia da sua vida, você jovem, adolescente, você jovem, que faz o sinal do jovem, você jovem, em um dia da sua vida, tem mais acesso à informação do que um adulto britânico do século XVIII. Teve na vida dele inteira. Você tem ideia do que é isso? Em um dia, com o telefone na mão, você tem mais acesso a fluxos de informação, a quantidade de informação, do que um adulto britânico do século XVIII tinha na vida dele inteira, do momento em que ele nascia à hora em que ele morria. No entanto, ter mais informação não significa necessariamente ter informação de melhor qualidade. Duvide da fonte, pesquise a fonte. Ah, esse cara aqui está falando, sei lá, sobre a reprodução das borboletas. Eu recebi um vídeo no Zap de um cara falando que as borboletas, quando se reproduzem, gritam. Quem é esse cara? Que estudo ele publicou? Ele é doutor em biologia? Ele é doutor, sei lá, em insetos? Não sei qual é o nome que dá. É entomologista, que é doutor em insetos. Nem sei se encaixa na questão das borboletas, mas enfim, né? O estudo dele é reconhecido? Existe alguma entidade dentro do mundo científico? Existe alguma entidade que reconheça a análise que ele faz? Porque senão, gente, é só um fulano que ligou uma câmera e falou. Ele tem tanta autoridade para falar do assunto quanto qualquer um outro, que é zero. Principalmente nas ciências humanas, no mundo atual, a gente tem muito esse perigo. O cara vira e fala assim, ah, professor, eu recebi no Zap dizendo que durante o primeiro reinado os alienígenas ajudaram Dom Pedro I. Quem falou isso? Da onde você tirou essa teoria? Não, porque um cara no vídeo, com uma bandeira do Brasil no fundo, com uma estante cheia de livro, isso não quer dizer nada. Quem é esse cara? Quem é essa mulher? Pode ser um homem ou uma mulher. Qual é a carga de estudo dele? Onde ele publicou esse estudo? Esse estudo foi analisado por quem? Foi analisado em que a comunidade científica teve acesso a esse estudo? Por que você está acreditando nele? Então, verifique a fonte. Verifique de onde ele veio, verifique quem é que está falando sobre o assunto. Verifique se aquela pessoa tem alguma tendência, seja de esquerda ou seja de direita. Se o cara vai fazer uma análise do governo e ele é de ultra-esquerda, muito dificilmente ele vai fazer uma análise positiva do governo, do atual governo que é de direita. E o vice-versa. Se o governo for de esquerda e você pegar uma pessoa que é de ultra-direita, ela muito dificilmente fará uma análise positiva do governo. Então você vai ter que olhar os dois lados. Vai pesquisar? Pesquisa tudo, procura todas as fontes. Professor, eu só assisto a Redonda, né? A Planeta. Entendeu o que eu quis dizer? Então você está vendo só uma visão sobre o assunto. Eu assisto a Guinness Book, o livro dos recordes. Entenderam, né? Você só está vendo a visão. Assista todas elas. Para você ter uma visão ampla, assista todas elas. Se você é uma pessoa que tem uma orientação de esquerda, leia teóricos de esquerda e de direita.
Leia analistas políticos de esquerda e de direita. Professor, mas eu não concordo com ele. Mas você nem leu para saber se concorda ou não com o ponto de vista daquela pessoa. Pô, aconteceu isso. Como é que eu vou me posicionar? Galera, busque todos os parâmetros. Toma a melhor decisão quem tem mais informação na mão. Daí a imprensa livre. Perdão. Daí a imprensa livre. Como é que eu vou saber se o governo, por exemplo, não está cometendo casos de corrupção se eu não tenho imprensa para divulgar? Eu posso muito bem fechar todos os jornais, né, e não ter casos de corrupção nenhuma. Na verdade, por detrás de panos eu era o mais corrupto de todos. Mas como eu não tenho nenhum jornal para noticiar isso, a sensação que dá é que eu era liso. Vou dar um exemplo para vocês. Alberto Fujimori, foi presidente do Peru, década de 90, se não me engano, 80, 90. Ele fechou jornais? Não, ele comprou todos eles. Pronto. Tem um episódio dos Simpsons, para quem curte, que faz uma crítica muito boa a isso. O Sr. Burns, para quem assiste os Simpsons, se você não assiste, comece a assistir, porque é muito bom. O Sr. Burns, que é o coroa da cidade, ricaço e ruinzão, né, com todo mundo ávaro, né? O Sr. Burns, ele recebe crítica dos jornais, né, por causa da avareza dele. E aí ele quer ser bem, ele quer que as pessoas passem a gostar dele. Só que ele não consegue fazer o bem, ele fica mal fazendo o bem. E aí o que ele faz para falarem bem dele? Ele compra todos os veículos de comunicação. Compra todos os jornais, compra todas as emissoras de televisão, compra todos os veículos de comunicação de Springfield, que é a cidade. E aí, como ele compra todos os veículos de comunicação, todos falam bem dele. E aí vai parecer que ele é muito bonzinho. Só que a Lisa Simpson, né, que é a inteligentinha lá e tal, a Lisa Simpson não aceita isso e no fundo, nos fundos da casa dela, ela começa a escrever um jornaleco, o Jornal da Lisa. Só que com fortes críticas ao Burns. Com fortes críticas ao Burns, ou seja, você tem um movimento dissonante. As pessoas começam a ler aquilo e falam, mas todos os jornais falam que ele é bom, por que esse aqui fala que ele é ruim? E aí começam a ler as notícias que ela coloca lá. Cara, enfim, o episódio, ele pressiona ela, tenta comprar o jornal dela, tenta qual é a palavra? Chantagear ela, né? E aí tem uma hora que ela desiste, porque ela tem 8 anos de idade, né? Ela desiste e aí o Homer, com pena dela, vai lá e começa a escrever o próprio jornal, o jornal do Homer, falando mal do Sr. Burns e defendendo a Lisa. E aí a galera começa a ler o jornal do Homer, a galera começa a se empolgar e escrever o próprio jornal. E aí o Sr. Burns não tem controle sobre todo mundo, não tem como ele comprar todos os jornais de todas as pessoas, né? Então tome cuidado com isso, galera. A internet, ela democratizou o acesso. Hoje, qualquer um pode ligar uma câmera, fazer um vídeo e postar no YouTube. Isso é bom? Cara, você vai ter acesso a conteúdos de doutores, por exemplo. O cara é doutor em, sei lá, em astrofísica, ele quer bater um papo sobre astrofísica, ele vai lá, liga a câmera e pronto. Talvez você passaria a sua vida inteira sem ver um astrofísico se não fosse o YouTube. Mas ao mesmo tempo, você também tem pessoas que se deixam levar por paixões pessoais e aí fazem uma análise que de científica não tem absolutamente nada. Tem opinião. E opinião, galera, não é ciência. Tá certo? Então tome cuidado com isso. Beleza? Defenda sempre a imprensa livre, porque sem imprensa livre não há democracia. Toma cuidado com as fake news. Olhe a questão de todos os ângulos. Duvide de tudo e de todos. Ninguém é o dono da verdade. Eu canso de falar isso em sala de aula. Duvide de todos, principalmente. A começar por quem? Por mim. Eu não sou o dono da verdade. Sou o Geudo, um professor de história, entre milhares de Geudos. Não, mas entre milhares de professores de história. Então duvide de mim. Você não é obrigado a concordar comigo. Certo? Vai lá, dá uma olhada, pesquisa, traz, debate o ponto. É assim que a gente cresce. Tudo bem? Então a primeira coisa... Você confunda, né? A primeira coisa que regimes totalitários fazem, regimes ditatoriais fazem, é suprimir vozes dissonantes. Né? Então, radicaliza o governo, fecha jornais, persegue opositores, dissolve partidos, pena de morte. Né? Pena de morte, culto à personalidade de quem? Do Benito Mussolini. E aqui, ó, galera, política de doutrinamento de alunos. Galera, entende o seguinte, qual a diferença entre doutrinar e ensinar? Primeiro, a doutrina não permite nenhuma outra coisa fora dela mesma. Eu não entendi, professor. Eu vou virar para você e dizer assim, esse controle é branco. Aí você vai dizer, não é, ele é preto. A doutrina diz que ele é branco. Não é, ele é preto. Ele é branco. Ponto. Então me explica por que ele é branco. Eu não preciso te explicar, é a doutrina. Você apenas tem que acreditar. Essa é a diferença entre educar e doutrinar. O doutrinador fala, é porque eu quero que seja.
O educador fala, por quê? O educador te ajuda a construir o pensamento. O doutrinador te encaixota num pensamento doutrinário. E quanto mais você é doutrinado, menos você questiona. O objetivo da doutrina é justamente esse. É evitar o questionamento. Eu aceito sem questionar. E por que aluno, professor? Pessoal, quem controla as crianças controla o futuro. Meu velho pai tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ele diz o seguinte: mais vale a escravidão voluntária do que a obediência pelo temor. Se você domina os corações e mentes, você não precisa dominar os corpos. Se você domina o coração e a mente de um homem, você não precisa dominar o corpo. O corpo age por si só. Vira boneco de marionete, títere. Né? E é claro, controle de comunicação de massa. Né? É fundamental para o doutrinamento das crianças e dos adultos o controle da doutrinação de massa. Aqui, ó, do outro lado, nós temos uma questão importante. Né? A chamada Carta do Lavoro. Pessoal, muita gente compara a Carta do Lavoro com a CLT brasileira, principalmente na questão do sindicalismo pelego, e nisso, de fato, elas são parecidas. No entanto, a CLT brasileira é muito mais complexa. Tá? Dizer que a CLT brasileira é uma Carta do Lavoro ipsiliter é reduzir muito a questão. Né? Ela não é completamente uma Carta do Lavoro. Né? A gente tinha aqui no Brasil um governo, durante a era Vargas, durante o Estado Novo, nós tínhamos um governo protofascista. Mas vamos lá. Vamos dar uma olhada na Carta do Lavoro. Olha onde a Carta do Lavoro era poderosa. Carta do Lavoro é carta do trabalho, tá? Lavoro, lavorar, laboratório, trabalhar. A Carta do Lavoro, ela tinha dois elementos fundamentais. Primeiro, ela era antigreve. Segundo, ela era corporativista. Certo? E ela era antigreve corporativista, permitindo sindicatos. Olha que doideira. É o tal do sindicalismo pelego, né, galera? Ou seja, ela permitia a livre associação sindical desde que o sindicato fosse submetido ao Estado. E aí o sindicato, sob controle do Estado, ele passa a ser muito mais uma ferramenta de controle do Estado do que uma ferramenta de defesa do trabalhador. Tudo bem? E na industrialização, professor? Bom, isso eu te conto num próximo encontro. Certo, pessoal? Um abraço, beijo no coração de vocês, até uma próxima oportunidade.